Vamos lá, amigos do blog Papo Sem Censura, estamos iniciando mais uma edição do Papo Sem Censura Entrevistas, um dos nossos programas aqui que a gente está produzindo no Papo Sem Censura Cast, no YouTube, e tem também o Papo Sem Censura Resenha, análise da política de Pindamonhangaba. Hoje, no Papo Sem Censura Entrevistas, mais uma edição, eu estou recebendo a Silvinha e a Luciana para a gente falar sobre a Feira da Vila. Tá chegando mais uma edição, é a 6ª edição, a feira que começou em 2019, pré-pandemia, e teve a pandemia, tudo parou, o mundo parou, e depois da pandemia a feira foi voltando. Silvinha, obrigado, se você quiser se apresentar rapidamente, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Giovanni? Eu sou a Silvinha, eu faço parte da curadoria da Feira da Vila, desde o início, estou desde a primeira edição da feira participando. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder explicar um pouco o que é a Feira da Vila, qual é a identidade da Feira da Vila, que acho que isso é muito importante. Boa. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada ao Giovanni pela oportunidade. Também faço parte desde da primeira edição. E hoje a gente vai comentar um pouquinho e convidar a todos para participar e presenciar a feira. Legal, gente. Bom, para a gente começar resgatando um pouquinho da história da Feira da Vila, começou lá em 2019. Mas quando que veio a ideia? Quem teve a ideia? Como que surgiu a ideia? E como se construiu essa primeira edição lá atrás? Então, a ideia surgiu que a primeira edição aconteceu no Beco da Sabesp ali, onde fica já a hamburgueria, né, que eu sou proprietária, que é o House Burger. E aí, ali é uma rua sem saída, bem familiar, arborizada e tudo mais. E aí tinha alguns amigos que produziam também, que hoje não fazem mais parte da curadoria, mas participam de alguma forma. E a gente se juntou, falou, bom, a gente produz coisa, Pinda tem muita coisa boa, porque a gente não faz, então, uma feira aqui para valorizar, para poder incentivar a cultura, a economia e tudo mais. E aí, assim surgiu. Silvinha juntou com a gente, né, para fazer toda essa parte aí. E desde então, ela começou a crescer. A gente começou a entender, né, a necessidade das pessoas e o quanto é importante isso trazer para Pinda, né? Uhum. E aí, de grãozinho em grãozinho, a gente tá evoluindo. Acho que a feira surgiu de uma necessidade também na cidade, né? Assim, de ter um espaço para quem produz o seu próprio produto, seja o alimento, seja o vestuário, seja a parte de bebidas, né? E acho que não tinha esse espaço. Acho que ainda existe pouco espaço para quem produz de fato. A gente tem várias barreiras burocráticas para a pessoa estar vendendo nos comércios, estar vendendo nos espaços, né, que já estão consolidados. E aí a feira surge também com essa proposta de abrir espaço, de incentivar o pequeno produtor, de mostrar seu trabalho. Então, assim, a gente tem desde o trabalhador rural, que já expôs na Feira da Vila e que hoje nem expõe mais porque não dá conta de produzir. Mas a gente tem, assim, para a feira, né, porque cresceu já sua produção. A gente teve muito, pós-pandemia, a gente sentiu uma perda muito grande de muita gente que parou de produzir, né, Lu? Sim. A pandemia enfraqueceu muito, então você vê a necessidade que é você ter esse espaço de produção. E aí ela surge com isso e ela surge também com uma necessidade de trazer, né, isso pra rua, né? Sim. De ser um espaço público. Então, assim, a feira, vamos fazer em tal lugar. É público o espaço? Porque assim, a gente tem uma demanda de espaços públicos que ofereçam oportunidade para qualquer pessoa que está passando na rua e veja. E também trabalhar sempre a questão cultural. Então, desde a primeira edição, quando a gente construiu a Feira da Vila, pensando qual formato seria, a feira também sempre teve essa característica cultural, de trazer cultura, política pública de cultura para a rua. Pensando na forma da economia solidária, na economia criativa, muito nessa... É isso que eu queria explorar um pouquinho mais. Como é que é o formato dela, basicamente? Vocês colocaram que são produtores daqui de Pinda ou da região como um todo? Começou com só Pinda, agora a gente já ampliou um pouquinho mais, mas a maioria ainda é Pinda, né? E o quesito básico, assim, tem que produzir, né? Então, muitas vezes falam, mas eu revendo isso ou aquilo, mas são de marcas grandes que já têm oportunidade, né? E visibilidade. Sim. Essas marcas pequenas, muitas vezes as pessoas não têm coragem, porque não tem ninguém que apoia. Então, quando a gente está num coletivo, um apoia o outro, incentiva, mostra o trabalho, às vezes tem dúvida, será que vai dar certo? Será que eu tenho capacidade? E aí é uma porta inicial, assim, uma semente, né, que pode ser plantada e pode crescer e tudo mais, ir para frente, assim como alguns expositores já não participam mais porque a feira já não consegue, né, eles não conseguem produzir para feira pequena, já estão em outros lugares. Então isso eu acho que é bem, bem importante, assim, né. E essa questão cultural também, assim, a gente não ficar preso só nisso, assim, né? A gente se preocupa a não ter só comida e bebida, que normalmente é o que tem nas feiras por aí,
Então, a gente faz ao contrário, é a minoria, né? A minoria é comida e bebida, desde que produz. Então, tem cerveja artesanal, tem charcutaria, tem uma série de coisas, assim. E é gratuito, né? Interessante, assim, que para quem está lá usufruindo de tudo isso, não é cobrado nada. Então, tem a parte cultural com as oficinas, algumas são pagas, mas bem acessível, né? O valor é bem acessível. E tem os shows também, a gente procura fazer com que seja gêneros diferentes, em horários diferentes, para que possa agregar e chamar a atenção de pessoas de vários gostos, assim, né? Entendi. Digamos. Então você tem artesanato, você tem produção rural, você tem a gastronomia. E tem as oficinas também, assim. As oficinas, assim, a gente fala até que é um investimento que tem, nem passa pela Feira da Vila, pela curadoria da feira, né? Pela organização da feira. Que a organização da feira hoje estou eu, na frente do processo, a Lu, tem o Alvarenga também, que ele não pôde estar aqui. Mas nem passa pela gente, é mais uma proposta, é mais por conta do oficineiro mesmo, né? Assim, é o trabalho dele, então... Tipo, é devolutiva para ele, essa Sim. coisa de quem tem. Mas tem umas oficinas também que são... A gente já teve várias oficinas que são gratuitas para a população, então não tem muito isso. Mas sempre tem, a proposta é sempre ter oficina, trazer a vivência, né? Sempre alguma coisa para as pessoas participarem de uma maneira assim, eu tô lá, tô escutando uma música, eu tô comendo, eu tô bebendo, mas o que eu levo disso tudo? Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, a gente sempre pede... A gente já teve doação de árvores frutíferas para levar para casa. Eu levei uma na última Levou? vez. Levei. Então, a gente já teve, tipo, arrecadação de alimento. Cada feira a gente faz uma coisa. Nessa feira agora vai ter... Ainda não saiu no Instagram nosso, né? Na nossa página. Mas vai ter adoção de animais. Legal. Então, assim, cada vez a gente entra com a gente tem essa vaga que a gente sempre tem uma vaga social de projetos, assim, que estão trazendo bem para a cidade, que muitas vezes não participam de uns espaços como esse, porque não tem o recurso para pagar o investimento. Então, a gente sempre tem essa vaga, né? Desde sempre existe essa vaga, que é bem legal. E eu acho que a questão mais legal disso tudo é todo mundo se conhecer. Sabe? É todo mundo conhecer o trabalho um do outro, é entender que eu não preciso comprar do grande, eu posso comprar do pequeno. Não que o grande você não possa comprar, mas assim, se a Lu vende hambúrguer e o hambúrguer congelado que vende no Chibata ou em qualquer outra rede, assim, né? Eu posso comprar o da Lu, sabe? O da Luciana é muito melhor, diga-se de passagem. Muito melhor, inclusive. Maravilhoso. Mas é sobre isso, assim. Experimentar, por exemplo, kombucha. Quem sabe o que é kombucha? Desde a primeira edição da Feira da Vila, a Ju fez uma oficina de kombucha, vai estar dando outra oficina agora, né, nessa edição, que é super novo, mas assim, já está tendo das prateleiras dos grandes supermercados. E você pode produzir a sua própria kombucha. Então, assim, é sempre a pegada de incentivar mesmo. E lembrar que, só para não esquecer o gancho aqui, que é um evento independente, né? A gente tem apoio da Prefeitura, Secretaria de Turismo, Cultura, e a gente busca linkar, assim. Então, teve a edição com doação de mudas, né? É um projeto da Prefeitura que pouca gente sabe. Sim. Então, de repente, esse pode ser um elo para as pessoas conhecerem, para ficar acessível, né? Essa questão da adoção também é um projeto independente que poucas pessoas conhecem. Então, a ideia é a gente poder fazer esses links, assim, né? E parceiros. A gente tem a Mônica Alvarenga que vai estar com a parte de dança, né? Mostrando o trabalho deles. Então, a gente fazer várias conexões na cidade, que é tão rica, né? Tem tantos valores, muitas vezes a gente não conhece. Com certeza. A feira, ela começa no Beco, em 2019, depois ela tem outras edições no Beco, passa um pouco pelo Bosque. Essa de sábado é no Beco. No Beco. Quem for pro Beco, que horas começa, que horas que termina, quanto tempo de programação, o que a galera vai encontrar lá? Começa às 10 horas da manhã, a programação. A abertura da feira é às 10 e o encerramento às 22 horas. E aí, assim, a programação o dia inteiro. A primeira programação... Das 10 às 10. A primeira programação, na verdade, começa às 11 horas da manhã, que é uma banda nova em Pinda, que é bem legal. Bom, nova pra mim, né? Não sei se é tão nova. Que é do pessoal da Companhia de Teatro, da Pitanga, né? Que chama Barulhada. É uma banda barulhenta, que é um público voltado para o público infantil. Legal. Essa é a primeira banda. Depois vem a Thaís Molnar, com o Rafael Cavaleiro, que eles vão fazer um tributo à Rita Lee. Opa! A partir das 14 horas. A partir das 17 horas vai entrar o Samba Tuque. E a partir das 20 horas o Tarantinos. Aí nesse intervalo vai acontecer as oficinas. Então 11 horas entra a oficina de kombucharia, para quem quiser aprender, levar para casa e produzir sua própria kombucha.
Meio-dia não. 11 horas, meio-dia, acho que meio-dia e meio ou 1h vai entrar uma oficina de caipirinhas com o Wagner da Caipiria Arte, que Delícia. também faz produção artesanal, né? A caipirinha dele, ele usa cachaça artesanal. Depois, às 15 horas, uma oficina de colagem com a Luana, do Ateliê Amora Amor. Que aí a proposta é, inclusive, a gente vai trabalhar, cada um vai levar sua colagem embora, mas é fazer um painel do Dia das Mães, representativo da feira, com a oficina, ter um resultado dessa oficina. A feira é específica Dia das Mães, temática. Não é temática, na verdade, a gente mal usa, assim, ela é Dia das Mães, Sim. começa pelo Dia das Mães, a proposta é, sim, o Dia das Mães. Um A gente sabe incentivo. que Certo. Dia das Tá Mães dentro- é uma data tá dentro do comercial, contexto, né, claro. assim, então faz acontecer, porque é duro você participar de uma feira e você não vender, né, então a gente Sim. sempre pensa em datas possíveis de venda. Claro. Então, assim, para não prejudicar quem participa com a gente. Aí depois entra, às 14 horas, entra uma vivência de circo com o pessoal do Luiz Fernando. Eles vão fazer uma vivência de circo também. Então, assim, é muita programação. Então é pra criança, pra jovem, pra... Pra família, ambiente Pra família super familiar. toda. É um ambiente seguro, é familiar, é descontraído, é leve, sem pesos, assim, né? Porque as pessoas se conhecem, tem network, e é importante também quando a gente entra nesses lugares de feira e tal, e a gente sempre fala com os expositores que é a maneira que você tem de falar e de mostrar diretamente seu produto, né? Que é muito importante. Hoje a gente tem as redes sociais, mas não é palpável. E quando Sim. você fala, você mostra, você explica. Então isso é uma grande oportunidade. Eu tava conversando com um produtor que estava numa feira recentemente, e aí ele falou sobre essa necessidade de cada vez mais feiras de rua, e aí ele citou justamente esse fato, o quanto é diferente a venda, né? A questão da abordagem, da relação que você constrói com o público que está ali. Vocês entendem que a Feira da Vila contribui também um pouco nesse sentido? Essa que você citou já, a questão do espaço público, a ocupação do espaço público, essa construção de rede entre o produtor, entre o consumidor, ele tem também esse papel, cumpre esse papel. Sim. Com certeza. E muitas vezes, assim, você compra alguma coisa ali de um produtor, aí tem um outro que você achou interessante, mas não é o momento, mas você pega o contato dele, entra em contato mais tarde, né, para fazer uma reserva, uma encomenda, alguma coisa assim. E é isso, a gente tem que ser visto para ser lembrado, né, e incentivar sempre esse movimento. Para essa feira de sábado, mais ou menos quantos produtores? Mais de 40. Mais de 40. Ou seja, aumenta em relação às outras. A gente está batendo 44 expositores. Entre, claro, tem esse projeto, por exemplo, Sim. a DOT, né? Que tem a ONG, isso sem contar as apresentações, sem contar as contribuições artísticas. Sim. De produtores vai bater acho que 43, 44. Legal. As pessoas vão lá das 10 às 10, a gente está falando praticamente de 12 horas de atividade, as pessoas também têm que comer. O que as pessoas encontram lá de gastronomia, de bebida, de forma geral, assim? De forma geral, tem a cerveja artesanal, né? Vão ter cervejas artesanais, tem a caipirinha, tem a kombucha, tem bebidas comerciais também, água, refrigerante normal. E de gastronomia tem o hambúrguer, que é artesanal, tem alguns bolinhos, tudo artesanal mesmo. Tem charcutaria, tem conservas, tábuas de queijos, crepe, tem bastante coisa. Dá pra almoçar, dá pra jantar, dá pra tomar café da tarde, enfim. Legal. Pelo que vocês acompanham de 2019, da primeira edição até aqui, o que vocês sentiram mais de mudança? O que mais mudou na dinâmica da feira, na proposta? A burocratização. Pra mais ou pra menos? Pra mais, muito mais. Muito mais. A primeira feira foi muito mais tranquila, assim. Eu lido com essa parte, né, desde o início. Eu acho que vai tomando outro volume, né? Vai ficando maior. Sim. E aí... E a gente colocou no calendário oficial. Então, por exemplo, assim, a feira que acontece junto em julho, por exemplo, a Feira da Vila com a Rádio Jeca, ela existe em calendário oficial. Aí a gente teve o cuidado, a própria Feira da Vila, a gente teve o cuidado de colocar tudo em calendário oficial para não ser negados pedidos, embora hoje a gente não possa nem... a gente tem que agradecer, porque a gente conseguiu, né, através de uma articulação dentro da própria Câmara, a gente conseguiu a emenda de alguns vereadores para fazer o projeto da feira, para dar continuidade, porque assim, para você ter esse monte de banda, para você ter um monte de atração, e sem cobrar uma entrada de um ingresso, fica inviável para quem produz. Então, assim, a gente precisou de parcerias. E aí a gente conseguiu emenda para esse ano. A gente conseguiu emenda do vereador Renato Cebola, do vereador Vela e do vereador Magrão. Os três contribuíram para a feira. Só que esse dinheiro, ele fica... vou falar isso porque às vezes as pessoas não sabem. Sim. Ele fica dentro da Secretaria de Cultura, né, e Turismo.
E aí a gente demanda deles. E a nossa proposta é sempre contratar os artistas do chamamento. Então, todo mundo que eu falei está dentro do chamamento público. A gente não vai jamais chamar, assim, quando for dessa verba, né? Sim, artistas de fora. Vai ser sempre chamamento público. A parte de estrutura fica a cargo do pessoal do turismo, que também tem dado apoio. Mas eu sinto que, assim, o pessoal da Secretaria de Agricultura também sempre ajuda. Turismo, meio ambiente. O pessoal do meio ambiente sempre, assim, por exemplo, a gente não tem lá os lixos grandes, então a gente sempre se preocupou com essa história dos lixos, e eles sempre emprestaram pra gente. E é todo um entorno, departamento de trânsito, fechamento da rua. Só que eu sinto que, assim, cada vez fica mais difícil um pedido, assim, sabe? É muito mais complicado. Embora não seja negado, os obstáculos são maiores. Por exemplo, antes tudo bem a gente fazer um evento sem solicitar nada, entendeu? Tipo, um apoiozinho, ponto. Hoje a feira cresceu muito, então assim, hoje eu preciso ter uma estrutura maior do que eu tinha na primeira edição. Estrutura de palco, estrutura de som. Das edições anteriores, por exemplo, eu podia ter só um som da própria banda. Nessa edição atual eu não consigo, eu preciso ter um som para poder ter a troca de banda, porque senão cada banda que entra monta. Assim, essa parte ficou mais difícil. Pra gente ter uma noção de tamanho e de crescimento, eram quantos produtores mais ou menos lá em 2019 para agora? Agora vão ser 44. Metade, eram 20, 22, eu acho. É o dobro, né? De inscrição, dessa vez a gente teve 58 inscritos. Pra feira. É que rola assim, rola a inscrição e daí rola um filtro da curadoria por conta disso, por conta dessa questão da própria produção mesmo. Às vezes a pessoa entende. E também tem um outro cuidado que a gente toma de não colocar todo mundo da mesma área. Então, assim, todo mundo de saúde e bem-estar. Você chega lá na feira, só tem isso. Sim. Então, a gente toma esse cuidado de filtrar, né? Assim, já deu disso, já deu da área de saúde e bem-estar, já deu de artesanato. Tomar esse cuidado. E aí, por isso, teve 58 inscritos. Para garantir uma variedade, né? Que é a proposta da feira. Exatamente. Hoje vocês estão com 3 edições ano. Vocês chegaram no que é ideal, assim, que vocês entendem de ideal? Para a cidade, sim. Porque é para ficar, né, interessante, para que as pessoas tenham interesse em ir ao longo do ano, né? Se a gente coloca muitas edições, acaba não sendo atrativo. Sim. Então é uma agora em maio, depois lá para julho. E uma em novembro. Que é Casada com Jeca, de julho. Casada com Jeca. Que provavelmente Bosque, ou não tá fechado? Provavelmente Bosque. Não, provavelmente Bosque. Pela dinâmica. Não, pela dinâmica, porque daí tem o projeto do Jeca, que também é um projeto que daí faz o cortejo. Então, assim, a proposta é manter no Bosque mesmo. Inclusive, no calendário oficial, a gente coloca que é o Bosque, né? Então, o espaço, né? O Bosque tem tudo a ver, né? Com a festa junina, né? Com certeza. Tem quadrilha lá, tem mais espaço. Mas, a gente tá falando da Feira da Vila, mas eu vou pegar um gancho, vou falar. A gente fala que a gente tá ótimo, assim, mas a gente tem outros eventos paralelos que são realizados. Não para. Não, a gente já realizou o Samba no Beco, que também acontece em meados de agosto. Aí teve a própria Oktoberfest, que foi um evento bem legal, com várias cervejarias artesanais, que vai acontecer em outubro, que também já tá no calendário oficial. Então, assim, não cabe... É tudo o mesmo grupo, mais ou menos, que atua? É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Legal. E aí, ainda em relação à feira, e aí tem mais uma no fim do ano. Mais uma, novembro. Novembro, dezembro. Normalmente em novembro acontece, que daí o incentivo é próximo do Natal ali, né? Para que fique interessante também para quem está expondo. Você falou que tem a curadoria, então tem lá 54 expositores tentando, né, ser expositores, se inscrevem e tal. Ou seja, tem um potencial de crescimento. Vocês visualizam... do Beco era uma rua, agora já vão ser 2 ruas. Vocês visualizam isso crescendo ainda? E como é que... Dá um friozinho na barriga? Como é que Dá. Mas tem um limite, assim, né? Acho que até para ter uma qualidade, tem um limite, porque somos só nós, né? Então, assim, fica mais difícil da gente conseguir organizar tudo. E aí, de repente, a expansão que a gente acredita é ter esse formato em outras cidades. Então, dá essa oportunidade para outros expositores em outras cidades do Vale. Esse é um... Não, e é legal porque, assim, para essa edição, por exemplo, vem gente de Guará, vem gente de Taubaté, vem gente de Campos. Então, assim, se tá vindo gente de fora para Pinda, por que não eles também receberem os expositores de Pinda em Taubaté, por exemplo, que é do lado? Então, assim, a gente tem muito essa vontade. Até já tem uma conversa inicial de tentar fazer em Taubaté a feira, né? Exatamente. Então, acho que não precisa... Assim, acho que aqui tá bom o tamanho. Acho que
Quando é no bosque, ela é um pouco maior, até mais tranquilo, porque o bosque é muito grande. Mas na rua, eu acho que dá pra manter essa... A gente vai ver agora também como é que vai ser, né? Sim, já é um salto. Né? Sim. A gente nem tem noção de como vai ser. A gente tá preparado, a gente vai ter mais gente no bastidor com a gente, né? Pra dar o suporte, mas assim, é a primeira vez que a gente tá fazendo uma edição tão grande. Não, com certeza. Na rua, né? Sim. Começa a repetir também, né? Se a gente cresce muito, é difícil a gente ter tanta diversidade de produto. E esse não é o intuito, né? Que a gente tenha pequenos de cada setor, assim, digamos, né? E vocês observam, uma curiosidade agora, vocês observam uma certa fidelidade do produtor em querer voltar? Com certeza. As pessoas meio que se sentem dentro da feira já, assim, a feira, eu vou participar, vai ter, eu vou participar, eu quero o lugar XYZ, assim. E não é bem assim que funciona, né? Sim. Então a gente tem que ter um diálogo cordial de nessa edição aconteceu isso, de expositor que já participou com a gente, mas que chegaram novos expositores com produtos diferenciados que nunca tiveram oportunidade. Aí tinha limite, por exemplo, de participação. E aí a gente resolveu dar espaço para novos expositores. E aí, assim, a gente mandou e-mail, né? Assim, que a inscrição é feita via e-mail, mas não só o e-mail. A resposta foi via e-mail, chamamos a pessoa pelo WhatsApp, conversamos, explicando. Porque nada impede de não participar dessa edição e participar da próxima, né? Mas se a gente não fizer isso, não tem como. É para ficar mais organizado, né? Porque começou a crescer, então a gente precisou se profissionalizar, digamos, né? Porque para ficar um negócio bacana. E como é que é um pouquinho, assim, por curiosidade, para quem tá assistindo? Como é que é a organização? De quanto tempo de organização? Muita reunião? Uns 2 meses antes. 24 horas no WhatsApp. Imagina. E a gente tem outras coisas, né? Nós 3 temos trabalhos distintos e por fora ali. Tem família, enfim, tem vida, tem um monte de coisa. E como é tudo muito independente mesmo, e a gente não tem verba. Então, assim, a gente não tem verba de privada, assim, né? Pra poder fazer as coisas acontecerem. Tem esses apoios que a Silvinha comentou. Então, há uma dificuldade. A gente gostaria que tivessem algumas outras coisas, assim, mas não dá. Então a gente tem um valor ali simbólico que a gente pede para os participantes ali para contribuir. E juntando tudo dá um valor que a gente consegue. Banheiro químico, decoração, tem a questão taxa da prefeitura que a gente paga. Tem as pessoas que trabalham durante o evento para que fique organizado, limpo, né? Então tem segurança. E aí tem toda essa questão aí que... tipo, comunicação, entendeu? Criação de artes. Já tem mais um nicho aí. Não, mas porque assim, são coisas que quando você profissionaliza, o ideal seria ter assim, eu vou contratar a equipe, vai ter essa parte de comunicação, essa parte disso, parte daquilo. Hoje a gente ainda não tem essa perna, então assim... Demora para sair umas coisinhas, né? Por exemplo, nosso Instagram demora um pouquinho mais de outra. Dentro da possibilidade. É da possibilidade de tempo, mas assim, a gente se esforça bastante. Mas não deixa de ter. Não deixa de ter. Sim, acontece dentro do tempo. Tipo, cartaz a gente imprime na papelaria e sai colando. Saindo até sábado de manhã tá dentro. Saindo até sábado de manhã tá dentro. Mas vocês têm mais ou menos estimativa de público que tem movimentado as edições, assim? Vocês conseguem medir? Teve edição que passou pela gente mais de 500 pessoas. Que não fica, mas que passa. Que passa, circulação, assim, né, de público. Teve edição que passou mais de 500. No bosque ela é maior, então assim, ao longo do dia a gente estima de umas 800 pessoas o dia inteiro, né? E tem muita gente que relata que a gente fica feliz, assim, sobre isso. Encontrei pessoas antigas ou trouxe minha família, que fazia tempo que eu não conseguia reunir para almoçar, por exemplo. E aí acaba, fiquei sabendo que ia ter, queria ver um presentinho aqui ou ali. E aí consegui com os meus filhos. Nossa, fazia tanto tempo que eu não almoçava com eles e aqui eu consegui. Então isso também são momentos que fazem diferença, né? Então, e também tem esse perfil, né? Como é no local público, você tem tanto quem vai pra feira porque viu o anúncio, como quem eventualmente tá passando. E encontra aquele espaço, né? Exatamente. Então, pra gente começar pra finalização... A feira cumpre hoje o seu papel, aquilo que ela se propôs quando ela foi pensada? Acho que mais até. Porque a gente começou, né, pequeno e hoje tá o dobro de expositores. A gente começou com, sei lá, 2 atrações musicais, a gente tem 4. Uma oficina, hoje tem 4. Hoje já tem 4 oficinas. Essa questão solidária também aumentou, a gente dá espaço, né? E eu acredito que a gente tá no caminho certo, assim.
Acho que a gente tem muito, como tudo na vida, acho que tem tudo que pode ser melhorado, né? Queria muito que a feira... Mas assim, aí eu acho que é criar a cultura. Essa coisa das oficinas, a gente conversou muito. Essa coisa da oficina em si, sabe? Seria muito legal se a gente conseguisse montar a feira... 10 horas da manhã tá pronto, e antes de começar a feira, juntar todos os expositores e conseguisse fazer uma oficina direto com eles, sabe? Uma integração. Isso hoje a gente não tem perna, porque a gente não tem como montar a feira antes. Então a montagem da feira começa às 7 horas da manhã, isso quando não, às 5h30 da manhã, 6 horas. A gente começa a montar a feira e aí, assim, deu 10 horas, já tá o público passando, porque é sábado, é do lado do mercado, né? Assim, na rua que vai. Então o público já tá passando e tá entrando, então você não consegue ter isso. Acho que isso é uma coisa até de se pensar, que é uma coisa que eu acho que faz falta. Embora todos eles se conheçam, né? Existe uma integração entre eles, muito durante o dia inteiro, porque são 12 horas de feira. Isso, 12 horas? 10 horas. 12 horas de feira. 10. 12 horas de feira, então assim, existe, mas eu gostaria muito assim, sei lá, fazer uma parceria com o Sebrae, sabe? Falei pra Lu, que é difícil. Trazer, sabe, uma coisa tipo, sei lá, pequeno MEI, trazer como chama quando você faz assessoria, sabe? Dá uma consultoria pra ele. Consultoria, isso, uma consultoria. Acho que isso a gente podia tentar, assim. Tem bastante instituições, né? Sebrae, Senac. Tentar uma parceria com isso, sabe? Pros expositores. Acho que é a única coisa que eu penso, assim, que eu visualizo, eu falo, nossa, falta. Legal. Antes da gente fechar, ainda quero pedir para vocês darem uma divulgada, né, de sábado, mas antes, a gente tem as feiras tradicionais, que é a Feira do Mercado, aos sábados, você tem lá no Araretama, a Feira da Barganha lá na Praça Central aos domingos. Mas essa coisa das feiras alternativas, vamos colocar assim, ela é uma coisa mais recente. A Feira da Vila se sente meio pioneira nisso aqui em Pina, que agora a gente já tem algumas outras rolando aqui, mas a feira se sente um pouco pioneira nesse... Eu acho que sim. A Feira da Ferroviária tem mais tempo, acredito eu, né? Que hoje quem tá idealizando é a Ana Maria, né? Eu acho que essa feira... Mas específica de artesanato. De artesanato, e não é aberta, né? Hoje a gente tem, acho que de feiras abertas, o Coletivo do Campo, que vem pós-Feira da Vila, e a Feira Holística, que assim, eu entendo. Não conheço mais nenhuma em Pinda. E aí sim, eu acho que a Feira da Vila é pioneira. Nesse formato, eu acredito também. E acho que nenhuma das duas também são iguais o formato. Acho que ainda continua sendo diferente. Sim, legal. Até em termos de expositor, essa coisa da gente cobrar só ser expositor de produção mesmo. Eu acho que até nesse sentido. Bacana. Muito bom. E pra gente fechar, eu pedi pra vocês darem uma divulgada, assim, convidar o pessoal pra sábado pra participar. Então a gente convida todos, a família, né? Tem atrações para várias idades, em momentos diferentes do dia. Então, não consigo de manhã porque eu vou na feira, mas tem depois do almoço, tem à noite. Eu gosto mais de rock, então vai à noite. Eu gosto mais de música brasileira, vai depois do almoço. Então, é no Beco da Sabesp ali, na Rua Sem Saída, na Capitão Alfredo César, com a Gustavo de Godoy, que nessa edição são 2 lados. Das 10 da manhã até as 10 horas da noite. É um evento gratuito. Estão todos convidados. Participem, sigam a nossa página, lá tem todas as informações. A nossa página é a Feira da Vila mesmo. E lá você vai encontrar tudo, desde as oficinas que vão acontecer, das atividades ao longo do dia, das programações, de tudo. Inclusive dos expositores. Vai que você está precisando ainda de um presentinho pro Dia das Mães. Exatamente. É a hora. Aquele apelo comercial. Total. Gente, obrigado, Luciano. Obrigado, Silvinha. Silvinha reforça o convite pra gente voltar pra falar de jeca especificamente. A última vez Silvinha foi convidada, mas a dengue a derrubou. Fato. Então a gente já deixa marcado aqui uma próxima bate-papo sobre jeca. Obrigado, gente. A gente que agradece. Obrigada. Valeu e obrigado a você que nos assistiram. Continue acompanhando aqui as produções do Papo Sem Censura Cast. Um abraço.